Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. É lógico que eu procuro fazer sempre para vocês um retrospecto, uma amostragem de itens de colecionador, tá? De coisas que valem a pena você correr atrás e colecionar se for do seu interesse. Ou pelo menos vale a pena você ler, porque são materiais realmente especiais, seja de história em quadrinhos, seja de mangá, seja de série, seja de filme, seja de rock, seja do que desses itens que a gente debate aqui no canal Coisa de Colecionador, a gente sempre procura isso. Mas às vezes um comentário de um dos nossos seguidores, que são muito bem-vindos, vou aproveitar para fazer aquele jabá básico, né? Se inscreva no canal, deixe seu hype, que é muito importante para a gente. Se você puder com alguma ajuda financeira, se você não puder, não tem problema, deixe um hype gratuito que já alavanca o canal e venha para o nosso clube de membros VIP, porque você corre o risco de ganhar uma edição de colecionador, uma coisa antiga que tem um valor especial, tá? Mas também comente. Os comentários às vezes geram até novos vídeos, como é o caso desse vídeo que eu estou fazendo nesse exato momento. E o que eu quero falar tem a ver com o Watchmen. O Watchmen, gente, é praticamente uma redundância, né? Porque falar de Watchmen é ótimo, é uma das melhores histórias em quadrinhos de todos os tempos, é uma história em quadrinho que já está consolidadíssima, qualquer um que lê atualmente vai ter o mesmo prazer de quem leu lá nos anos 80, quando ela foi lançada, né? Finalzinho dos anos 80. 1986, tá? É antológica, sensacional, obra do Alan Moore e do Dave Gibbons. Alan Moore na escrita e o Dave Gibbons na arte, tá? Gibbons é um grande artista, é um artista que eu gosto bastante, mas não é um dos meus favoritos, tá? Não é. Mas acho que o traço dele se adequa perfeitamente à história de Watchmen, lá final dos anos 80. Por quê? Porque o traço dele é realista. O traço dele é retratista ou cinematográfico, como você preferir chamar. Ou seja, ele procura reproduzir o ser humano o mais próximo possível do que um ser humano se parece quando você desenha. Então, elogiar o Watchmen é perda de tempo, todo mundo já elogiou, é uma obra fantástica. Só que o Watchmen ainda foi um passo bem arriscado e o máximo que o Alan Moore pôde fazer. Porque a vontade do Alan Moore era pegar o universo da DC Comics. O Watchmen é edição DC Comics, tá? Já no estilo Vertigo. Vertigo é um selo da DC Comics que publica material para adultos. E o Watchmen é basicamente isso aí, tá? Com esse relógio aqui cheio de sangue, essa coisa toda. O Watchmen é isso. Mas na época, lógico que a DC Comics não ia entregar o universo dela para o Alan Moore fazer o que ele fez com o Watchmen. Então ele criou um universo de super-heróis e dali ele pôde fazer o que ele quis. Os super-heróis dele, nitidamente, claramente, são inspirados em super-heróis, tanto da Marvel como da DC. Tem um pouquinho de Marvel, um pouquinho de DC aqui, uma pitadinha de Marvel, uma pitadinha de DC ali. Todos eles são propositalmente paralelos com os grandes personagens da Marvel e os grandes personagens da DC Comics, para ele poder fazer a crítica que ele queria fazer, que era dizer assim: com superpoderes não vem necessariamente, junto com o Superman, não vem necessariamente uma alma pura, uma pessoa moralmente correta, com uma ética apropriada. Não vem, não existe isso. Você pode ter superpoderes e ser um grande mau caráter, né? Tanto é que os vilões, o que são os vilões? São pessoas que adquiriram também poderes, ou que desenvolveram poderes e, no final das contas, acabaram, né, embicando para o lado errado. E isso também poderia acontecer com os super-heróis. É isso que, basicamente, o Watchmen faz aqui. Cria aquela imagem que antes era do anti-herói. O anti-herói era o quê? Era o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha era um anti-herói, por quê? Porque ele não era um herói sempre bem sucedido, que tudo dá certo na vida dele, como os heróis que vieram antes dele, Batman, Super-Homem, Flash, Aquaman, essa galera toda, que até o Homem-Aranha era sempre muito bem sucedido e acertava todas, né? Ganhava sempre, terminava sempre muito bem, tal, não tinha. O Homem-Aranha é o primeiro anti-herói, por quê? Chamado de anti-herói, apesar de que eu não gosto dessa terminologia anti-herói não, tá, gente? Não gosto. Mas ele foi o primeiro herói que tinha uma coisa muito mais humana, de fragilidade, de erro, de né, não acertar sempre. O Homem-Aranha já nasce, de certa forma, de um erro.
Ele nasce de um erro do Peter Parker, né? Não ser picado pela aranha, porque ali foi uma fatalidade. Mas o que provoca a mudança do Peter Parker para um herói é a morte do tio Ben por um ladrão que ele poderia ter impedido. Se ele tivesse preso aquele ladrão, o ladrão não teria acabado matando o tio dele, o tio Ben, né? Então, você vê que ali já há uma humanização muito grande do personagem. Aqui, o Alan Moore eleva isso ao topo, ao máximo dessa humanidade frágil, dessa humanidade errática, que comete erros assim, às vezes de uma maneira completamente idiota, mais ou menos como o Peter Parker cometeu, né? Então aqui é isso que ele aborda basicamente aqui. Ele traz os super-heróis, os superpoderosos, para um universo cada vez mais humano, de moral questionável, de ética questionável e de moral imprópria, né? Então é isso aqui. Muito bem. Isso lá em 1986 levou algum tempo, o mercado, né, os consumidores levaram muito tempo para absorver a ideia de Watchmen, que foi sendo absorvida gradualmente nos próximos anos, e os personagens passaram a ter uma pegada mais Watchmen, digamos assim. Nos anos 90, você já tem isso, né, principalmente na Image, que era mais arrojada, mais corajosa, e tinha que apostar alto, né, em personagens, em equipes, como é o caso do Stormwatch, né? O Stormwatch da Image Comics é claramente uma influência muito grande é um filhote, que eu chamo até de filhote bastardo, né? Um filhote bastardo de Watchmen é o Stormwatch, depois o Authority. O Authority também é um filhote bastardo E aí você vai vendo essas influências na Marvel, na DC, começa a influenciar todo mundo, e isso é absorvido gradualmente. Muito bem. E aí, quando chega mais adiante, o Watchmen gera filhotes reais, né? Filhotes legítimos. Os filhotes legítimos são aquela série, o Antes de Watchmen, que pega os mesmos personagens de Watchmen e traz histórias anteriores ao final dramático, drástico de Watchmen. Muito bem. Passam-se 20 anos, mais ou menos 20 anos, e a DC Comics finalmente absorve completamente a ideia do Watchmen, a ponto de dizer assim para os editores e para os autores: precisamos incorporar o elenco, né, os personagens de Watchmen no nosso universo, no universo da DC Comics. Nós queremos finalmente que os personagens de Watchmen passem a contracenar, a conviver com os personagens da DC Comics. O que é uma ideia muito legal, abre um leque imenso de opções, né? Principalmente para esses autores mais novos, que são mais corajosos, né? Gostam de desafios, gostam de fazer uns trabalhos legais. Essa ideia é sensacional. E a DC Comics chama para esse projeto de trazer o universo de Watchmen para dentro do universo da DC Comics, ninguém mais, ninguém menos do que o meu autor favorito da DC Comics. Meu autor favorito da Marvel é Brian Michael Bendis. Ponto. Tem outros muito bons? Tem outros muito bons. Mas o meu favorito é Brian Michael Bendis. Na DC é Geoff Johns. Tá aqui, ó. Geoff Johns é contratado, é chamado, é pedido a ele que faça essa mágica, que é trazer o universo de Watchmen para dentro do universo da DC Comics, completo. Acaba aquele negócio que a Marvel tem mania de fazer negócio de numeração, universo 1600 não sei quanto, universo 800 não sei quanto, as besteiras que eu detesto esse negócio de universo paralelo. Trouxe o relógio do juízo final, tá? É uma ideia muito corajosa, que dá alguns passos à frente de Watchmen, não se satisfaz em apenas trazer eles para dentro, mostra que está havendo uma imersão de universos, é o que ele mostra aqui, só que essa imersão é uma coisa muito traumática, muito complexa. Já tem vídeo no nosso canal, gente, falando de Watchmen, falando do relógio do juízo final, falando de antes de Watchmen, tudo isso aí já tem vídeo no nosso canal. Por que eu resolvi gravar esse vídeo aqui? Porque um dos nossos seguidores comentou: tem gente chata, até a expressão dele foi, tem gente chata que gosta de cismar e dizer que o relógio do juízo final não é tão bom quanto o Watchmen. Não é tão bom. O Watchmen é definitivo, é genial, não sei o quê. Infelizmente, eu já falei isso em alguns vídeos e vou repetir aqui para vocês. Tem gente que
é ultra-ortodoxo, tá? Eu me considero até ortodoxo, tá, gente? Eu me considero um conservador. Eu gosto de preservar o que há de melhor e não sair contaminando com qualquer novidade, qualquer modismo. Eu odeio isso. Novidades, modismos, eu acho perigosíssimo isso. Porém, eu também não sou um ultra-ortodoxo que não admite que determinadas edições, determinados títulos, determinadas histórias não possam ser atualizadas para os padrões atuais, como a Marvel fez quando criou o universo cinematográfico da Marvel, fez um trabalho muito bom de atualização. Você não pode querer que os personagens tenham o mesmo visual, o mesmo raciocínio, a mesma estética lá dos anos 60. O Homem de Ferro, o Capitão América, o Thor, não dá. Você tem que dar uma atualizada para 2020, 2015. Não tem como. E o relógio do final é mais ou menos isso aí. Ele é não é bem uma atualização. Os personagens não recebem uma grande atualização. Só que ele pega os personagens e traz para dentro de um novo contexto, que é o contexto da diferença básica, fundamental, maravilhosa entre o universo da DC Comics e a crítica que o Alan Moore fez em Watchmen. Tá? O Watchmen é uma grande crítica social ao universo de super-heróis que havia na época. Não só da DC Comics, todo o universo de super-heróis, tá? Mas especificamente da DC Comics, porque ele estava dentro da DC Comics, né? E depois, com essa tendência à absorção desses novos valores, dessa nova estética, dessa nova ideologia, você tinha que causar algum choque. Porque são culturas completamente diferentes. A cultura da DC Comics nos anos 80 e a cultura ideológica que traz o Watchmen é um abismo de distância, é um abismo. E ele quis trazer essa discussão do abismo cultural, social, ideológico do universo da DC, o que permanece no universo da DC, aquela coisa muito mais certinha, muito mais correta, muito mais honesta, muito mais eticamente apropriada, moralmente correta, e o universo da Watchmen, que é um universo muito mais perverso, muito mais cruel, muito mais hipócrita, né? Remete àquele assunto que eu já falei algumas vezes, dos heróis hipócritas. São heróis que detestam ser heróis. Eles são obrigados a ser heróis. Mas se eles pudessem, eles mandavam essa porra toda para o espaço. Que é o caso, por exemplo, do Wolverine. O Wolverine é um clássico de um herói hipócrita. Ele está lutando por ele não está lutando pela humanidade. Não está nem aí para isso. Ele está preocupado com ele. O justiceiro, né, que tem alguma preocupação com o crime, mas é um combate dele contra o crime. Ele não está muito preocupado com as outras pessoas. Um pouco, logicamente. Né? Se ele mata os criminosos, ele evita que os crimes proliferem, mas na verdade é uma vingança pessoal dele contra o crime, contra a maldade, né? O Watchmen é muito dessa perversão, dessa maldade, dessa crueldade. E aí o que ele fez no relógio do juízo final, que é absolutamente sensacional. Sensacional. Ele bota em choque essas duas culturas, essas duas ideologias. A ideologia da Trindade, né? Do Super-Homem, do Batman, da Mulher Maravilha e dos outros, né? Em choque com aquela crueldade, aquela hipocrisia, aquela coisa exibicionista, né? Muito exibicionista do Watchmen. O Watchmen tem um pensamento, tem uma mentalidade extremamente negativa. Se você parar para ler o Watchmen novamente, você vai perceber toda a negatividade que existe no Watchmen. Toda a crítica social à humanidade. Existe em Watchmen praticamente um ódio contra a humanidade, uma aversão. O ser humano não presta, o ser humano não vai funcionar nunca, que é muito da cultura dos quadrinhos atual. Ainda é, cada vez mais, em que o ser humano é culpado por todas as tragédias, todas as catástrofes, todos os desastres que acontecem no mundo. É culpa do ser humano. O ser humano não presta, o ser humano destrói tudo, o ser humano por onde passa faz guerra, o ser humano por onde passa destrói a natureza. Não é isso? Não é o discurso que nós ouvimos de todo mundo hoje em dia? É, com certeza é. E isso aí já estava presente em Watchmen lá em 1986. Já estava presente. Tanto é que o final, eu não sei se dizer se o final de Watchmen é uma vitória ou uma derrota. É uma coisa dúbia,
porque a proposta de um dos personagens, né, esqueci o nome dele agora aqui, do Ozymandias, né, do Ozymandias, que era o gênio, que era intelectualmente perfeito, era enganar o restante dos heróis para fazer uma paz mundial forçada, na base de uma grande catástrofe, de uma grande destruição que, em tese, uniria a humanidade, e a humanidade passaria a viver em congraçamento com medo de uma entidade superior, que no caso era um dos próprios super-heróis, né? O Dr. Manhattan, que era praticamente divino, né? Muito maior do que o super-homem até. Tal. Então ele pega essa hipocrisia, eu até brinco muito, né, que é uma misantropia. O que é a misantropia? A misantropia é o ódio pela humanidade, é o ódio pelo ser humano, é o ódio pelo próximo, aquela pessoa que não gosta dos seres humanos, que acha os seres humanos detestáveis. E isso domina a indústria cultural atual, já há uns 10, 15 ou 20 anos, já domina totalmente, e foi mostrada pelas primeiras vezes, uma das primeiras vezes foi em Watchmen. O ódio pela humanidade, jogar a culpa de todas as mazelas do mundo no próprio ser humano, na humanidade. Isso aí é a ideia mestra, a ideia central de Watchmen. E aí o que ele faz maravilhosamente, o Geoff Johns faz aqui em o Relógio do Juízo Final. Ele bota em confronto essas duas ideologias. A ideologia da DC Comics, que ainda traz aquele herói que é capaz de ser moralmente correto, ter a melhor ética do mundo, procurar estar sempre ajudando o próximo, que é a ideia essencial dos super-heróis, em choque com aquele universo hipócrita, pessimista, misântropo do Watchmen. E é genial, não tenha dúvida, é genial. É muito bem feito mesmo. E ele aproveita alguns personagens da DC Comics e quase todos os personagens do universo de Watchmen, que o universo do Watchmen é pequenininho, né? Não tem muitos personagens assim. Mas mesmo assim ele cria mais alguns, e alguns personagens muito interessantes, muito emblemáticos ele traz aqui. Ele não só traz os personagens de Watchmen para o universo da DC, não. Ele cria novos personagens dentro do universo de Watchmen e traz todo mundo para o universo da DC Comics. É muito legal, é muito interessante isso aqui. E a ideia final dele, na minha opinião, é absolutamente sensacional. Por quê? Porque ele coloca em xeque o personagem principal, o personagem mais poderoso de Watchmen, que é o Dr. Manhattan, e coloca ele em confronto direto. Aliás, ele coloca logo no início da história. A história promete que dentro de alguns dias, por isso que é o relógio do juízo final, né? Dentro de alguns dias haverá um confronto definitivo que vai representar o fim do mundo entre o super-homem da DC Comics e o Dr. Manhattan do universo de Watchmen, né? Esse confronto vai encerrar o universo. Há uma promessa, por isso que é o relógio do juízo final, porque é uma contagem regressiva para esse encontro que vai ser catastrófico ou não, quando o super-homem realmente vai enfrentar o Dr. Manhattan. E a história, na verdade, não se passa muito próximo do super-homem. O super-homem é quase uma figura, é um figurante na história. Mas outros personagens da DC estão ali presentes o tempo todo, que torna a história muito interessante e o final muito emocionante. Eu diria que o final do relógio do juízo final é muito emocionante, ele é dramático. A maneira como o Dr. Manhattan reage quando ele finalmente se encontra com o super-homem em dois momentos, tá? No final formal da história e num final, aquele negócio, né, depois dos créditos, né? Um final posterior que ele então faz uma conclusão que eu diria até que é até romântica. É muito dramática, é muito interessante mesmo. Então eu digo para vocês assim, libertem-se dessas ortodoxias excessivas, desses exageros de julgamento. Não, o Watchmen é insuperável, Alan Moore é insuperável. Discordo totalmente. Alan Moore é sensacional, é ótimo, mas tem autores atuais tão bons quanto ele. O Watchmen é genial, sensacional, mas existem histórias hoje em dia tão boas quanto a história de Watchmen. Vamos parar de endeusar umas certas coisas, que é um exagero
horroroso isso, muito feio. E outro detalhe que eu também tenho que chamar a atenção, se aqui você teve o Dave Gibbons, que tem um traço muito realista, muito adequado, aqui você ainda tem um que tem a mesma pegada, tem a mesma escola de arte, mas que é ainda melhor desenhista, que é o Gary Frank. Gary Frank, meu amigo, é um dos meus 10 mais. É outro que é um dos... Brian Hitch e Gary Frank são dois caras que eu adoro. O que sai com a assinatura deles eu compro, depois eu vou ver se a história é boa ou não. Mas a arte eu tenho certeza que vai ser muito boa. E aqui acontece a mesma coisa. Além de você ter uma história brilhante escrita pelo Geoff Johns, você tem uma arte espetacular do Gary Frank aqui, tá? Então vamos deixar de ser tão ranzinzas, tão mal-humorados, ficar falando o tempo todo a mal só porque é novo e tal, e criticar. O Relógio do Juízo Final é tão bom quanto o Watchmen. Tão bom quanto, tá? Anotem minhas palavras aqui. Lógico que o Watchmen tem uma referência histórica que pesa muito, não tenha dúvida. Mas o relógio, daqui a alguns anos, provavelmente terá o mesmo peso histórico, exceto com dos, como é que o pessoal chama? Os haters, né? Os odiadores, aqueles caras que gostam de ficar ali, sabe, fustigando, enchendo o saco. Não é verdade. O Relógio do Juízo Final é tão bom quanto o Watchmen. Até a próxima.